Oi, gente! Estou aqui de volta, agora com a nossa aula de geografia, tá bom? Pegue seu livro aí, livro de geografia, lá na página 32, nós vamos para o capítulo 3. Os limites e a ocupação do espaço. Vamos lá? O que seria o limite geográfico? O que seria isso? O limite geográfico é a representação que separa os espaços e os lugares. Como assim? Vamos lá. Como podemos fazer para separar os espaços de uma paisagem? Ou seja, como que você acha que começa e termina aquela paisagem? Como será que eles fazem isso? Como você percebe a separação entre esses espaços? Alguns espaços começam de um lado de um morro e acabam do outro lado. Mas como será que a gente identifica de fato os limites de cada um desses espaços? Vamos aprender. Então, observe essa paisagem aqui que a tia Selma colocou. Nós temos aqui um rio. Entre esses dois rios, nós temos dois espaços. Uma montanha desse lado e deste outro lado. O que faz a ligação entre esses dois espaços é a ponte. Ou seja, desse lado de cá poderia ser uma cidade e desse lado de cá uma outra cidade. O que está determinando o limite dessa paisagem aqui é o rio. Até aí tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo. Mas o que são os limites? O que será que são eles? O uso dos limites é fundamental para a elaboração e confecções de mapas. Nós já começamos a falar sobre mapas nas aulas anteriores, não é isso? Com eles nós sabemos com exatidão aonde começa e aonde termina um espaço representado. Vamos ver aqui nessa imagem que a tia Selma colocou. Eu não sei se você já observou quando você está viajando de carro ou de ônibus, geralmente tem umas placas enormes assim, né? E alguma dessas placas fala assim, divisa entre esse estado e esse estado, certo? Essa divisa significa que está começando um estado e terminando o outro. Nesse caso aqui, a tia Selma colocou essa imagem, que aqui tem uma ponte e também tem essa placa falando bem-vindo a São Paulo. Ou seja, antes dessa ponte é um determinado estado. Depois dessa ponte, lá onde já está aquelas árvores, já começa o estado de São Paulo. Aqui está determinando o limite de cada um desses estados. Sabia disso? Para ficar separadinho lá no mapa. Ou seja, eu posso ficar com um pé no estado e um pé no outro. Um pé na ponte e outro pé na estrada. Ali, essa placa ou essa ponte pode estar separando, determinando um estado de outro. Certo? Vamos lá. Os diferentes espaços de uma casa ou de um apartamento são separados por paredes, por cortinas ou até mesmo por móveis. Por exemplo, esses elementos aí que eu acabei de falar, as paredes, as cortinas e os móveis, esses elementos representam os limites entre os cômodos. Ou seja, lá no seu quarto tem o seu limite. Na sua casa lá tem a cozinha, aonde está a parede, os armários, é o limite da cozinha. E assim vai sucessivamente. Tem o limite da sala, você pode ficar com um pé na sala e um pé no quarto, um pé na sala, um pé no corredor. Cada espaço tem o seu limite. A nossa sala mesmo do terceiro ano, nós temos lá nossas 4 paredes, que determina que é o limite do terceiro ano. Nossa sala é dividida pelas paredes. Ali está determinando que o terceiro ano B deve ficar naquele espaço, que é a nossa sala. É determinado pelo aquele espaço. Nossa escola tem várias salas, tem vários espaços e todos são separados pelas paredes. Eu coloquei aqui uma imagem de uma casa. Lembra daquele exemplo que eu dei da maquete, como a gente estivesse olhando de cima para baixo? É como se nós estivéssemos olhando de cima para baixo para essa casa. Nós aqui estamos vendo a área do jardim. Tem uma parede aqui que está separando o jardim da casa. Nós temos a cozinha, a sala de jantar. Cada espaço tem o seu
espaço determinado pelas paredes, pelas portas. Não sei se vai dar para você observar, mas aqui tem o banheiro determinado, separado pelas paredes, certo? Vamos lá. Quando representamos esses espaços, estamos fazendo uma planta baixa. No campo de futebol, que os meninos adoram aí jogar bola, essas linhas demarcam o campo e divide a área que cada time vai ocupar. Ou seja, essas linhas não estão aqui para ficar bonito, não. Cada parte dessa é um campo, sim ou não? Ou seja, a linha principal do campo de futebol está determinando o espaço de cada time. Antes do jogo de futebol começar, cada time tem que ficar do seu lado do campo. Um não pode invadir a área do outro. Ou seja, o espaço está determinado pelas linhas que marcam a ocupação de cada time nesse espaço, no campo de futebol. Certinho? Vamos seguir então. Lembre-se, o limite geográfico que nós acabamos de falar, pode ser lá a linha do campo de futebol que determina o limite geográfico de cada time, é a representação que separa os espaços. Exemplos, nas residências e propriedades em geral, estabelecemos esses limites geográficos como? Com cercas e com muros também. Essas cercas e esses muros podem ser de diversas maneiras. Algumas cercas podem ser naturais, só com plantinhas mesmo, né? Algumas são feitas mais rústicas, de madeira, outras de alvenaria, outras não. Como nós determinamos esse limite? A sua casa, se você mora num condomínio, numa casa, num prédio, o seu prédio tem o espaço dele determinado, estabelecido. A outra área é do prédio vizinho, ou da área verde, ou da indústria vizinho. A sua casa, ela é determinada, separada pelo muro. Você não pode fazer uma festa no muro, na casa do seu vizinho. Por quê? O seu espaço particular, o espaço da sua casa é separado lá pelo muro, pelo portão. Aquele espaço geográfico é seu e da sua família. Por isso, é uma questão até de organização, né? Cada um ocupa o seu espaço. Certinho? Então, vamos lá. Os elementos naturais e os rios são utilizados também para demarcar esse espaço. Lembra lá daquele primeiro exemplo que eu dei da ponte? Vamos lá. Aqui eu coloquei um outro exemplo. Suponhamos que aqui, nesse lado, é a minha fazenda, certo? Desse lado aqui é da tia Laiane, a fazenda da tia Laiane. O que está demarcando o limite da nossa fazenda? O rio. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser aqui na minha fazenda, certo? Do lado de cá do rio, se eu passar nadando com a minha lancha, com o meu barco lá pro lado da tia Laiane, eu só posso fazer o que ela me autorizar, porque aqui já é o espaço dela. Ou seja, os limites também podem ser, os elementos naturais podem sim marcar essa limitação do espaço geográfico, certo? Então, olha só. Em caso de dúvida, se você achou que a tia Selma falou um pouquinho rápido, você faça aí a leitura lá, a partir da página 32, que está tudo falando, explicando direitinho sobre esse assunto. Lá também estão as atividades, tá? Da página 32 até a página 37. Em caso de dúvida, volte novamente o vídeo, tire todas as suas dúvidas e em breve a gente tem a nossa videoaula lá para esclarecer mais as suas dúvidas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.